todos, irmãos. Está arrumando isso aí, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Queridos, vamos ler com a ajuda de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Quem eu pedir vai mandar, por favor, fique de pé para ouvir a leitura da Santa Palavra de Glória a Deus. Deus, Em aleluia. toda a escritura bíblica, em toda a literatura bíblica, todas as vezes que Deus foi falar com o homem, a primeira coisa que ele dizia é: põe-te de pé, que eu quero falar contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra, a Irmandade deve ficar de pé para ouvir a leitura. A pregação pode estar sentada, que é só um homem falando pelo Espírito, mas a palavra, a Bíblia, é a infalível palavra de Deus. Infalível. A minha palavra é falível, mas essa aqui é infalível. Glória a Jesus. Jesus purifica o templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Glória a Ele Deus. achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Glória E a disse Deus. aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Glória a Deus. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Aleluia. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se que lhes havia dito isso. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero pedir perdão ao irmão Cosmo, que eu esqueci de oferecer a palavra a ele. Mas o irmão agradece o culto para nós, para me redimir. Tá Amém, bom? Senhor. Glória a Deus, Desculpa, aleluia. O Cosmo não faz as nossas lives de estudo bíblico, lá é nosso chaveirinho, literalmente. Jesus purifica o templo. Deus. Santo Deus. Quem dera, irmãos queridos, que nós conseguíssemos compreender bem essa palavra, de maneira que disséssemos: Senhor, lava minha alma, Glória a Deus. lava, Senhor, meu coração, Glória a Jesus. para que eu possa ser inserido nos teus planos, para que eu possa, Senhor, estar diante de ti de coração Glória a limpo. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Mais crer, Deus. Irmãos, estar diante de Deus é um trabalhão, é uma luta, é um levante de toda forma. O irmão marca para ir numa festa, as coisas acontecem que parece manteiga no fogo, né? Derrete e vai que é uma beleza. Você marca um propósito para ir no culto, o menino cai, o carro quebra, chove, acaba a luz, dá uma gastanhada na casa, briga com a esposa. E a gente fala: não vou na igreja. Deixa eu dar um conselho para a Irmandade. Glória a Deus. Pior dia da tua vida. Sabe aquele dia que voou panela na casa, que foi em tempo de pegar fogo na caixa d'água e falar: estou atribulado, hoje eu não vou para o culto. Vim correndo para o culto. Glória a Deus. É o dia que você mais precisa de ir para Verdade, o culto. Senhor. Uma ocasião eu estava saindo para o culto, ainda tocava acordeão dentro da CCB, e falei, gritei do quarto para minha esposa: vocês, irmã, têm um dom excedente, vocês têm dom de esconder as coisas da gente. E a minha esposa, gritei para minha esposa: meu bem, cadê meu sapato? Falou: Rodrigo, sapato fica na sapateira, comida na geladeira, e assim. Ele não achava o sapato, eu plantei um entreveiro com ela, e ela ia ficar em casa aquela noite.
foi lá, abriu a sapateira. Onde estava lá o sapato aí? Eu falei, não é possível, você virou David Copperfield agora para responder as coisas. Olhei o sapato e saí cheio de razão do culto, batendo porta, puxando a caixinha do meu cordão. Entrei para congregar, aquela noite eles mandaram um diácono de fora, o Israel. Levantou, atendeu o culto. Chegou na hora da palavra e falou, irmão, você precisa de oração. Mas que bom que você veio no culto hoje. O Senhor te diz, hoje eu vou dar uma reguladinha no você pela minha palavra. Ele dizia, tem irmão que arruma briga por qualquer coisa. Tem irmão aqui que você arrumou briga por causa de um sapato para vir no culto. Nem que pode a Dani ter ligado para esse homem e contado a história do sapato. Eu não conheci meu irmão. Chega na tua casa depressa e reconcilia com a tua esposa. Porque você não manda nada, quem manda na tua casa é o Senhor. Eu estou falando isso, seus irmãos, porque o Senhor também purificou meu tempo aquela noite. Cheguei em casa depressa, me perdoa pelo sapato que você apanhou lá. Né? Você sabe qual é a palavra, irmão? E o Senhor tinha esse zelo, porque a missão dele era salvar almas. E a missão dos que estavam lá era o monopólio da sociedade. O que é o monopólio? Só eles mandavam. A sociedade era dirigida pelo sacerdócio. O sacerdócio influenciava na política, influenciava nas vendas, influenciava no comércio, influenciava, enfim, na vida financeira da cidade. Eles eram a boca de Deus. O povo não podia entrar no templo. Quem era o pai de João Zacarias, que era o pai de João Batista? Tanto é que eles não tinham um relacionamento com Deus, que quando o anjo falou com Zacarias, a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele ficou mudo. Eles vinham e diziam, Deus mandou dizer, mas até aí, irmão, você vem aqui, ouve a palavra, mas pode ficar tranquilo. Deus fala com você onde você estiver, viu? Amém. Se o Noé não estiver aqui para pregar, o Rodrigo, os irmãos não estiver, você pode ficar tranquilo que o pão celestial nunca vai faltar no altar, irmão. Amém, Senhor. Eu creio, Jesus. Não é, mãe? O Senhor nunca vai deixar seus filhos com fome. Queridos irmãos, e o Senhor tinha essa preocupação de limpar a casa. E como a nossa irmã, enfim, os que pediram batismo essa noite, tem essa preocupação de limpar a casa. Essa confissão pública de arrependimento. E toda a igreja servirá de testemunha dessa nova vida que a nossa irmã e outros mais que Deus poderá chamar vão empreender essa noite. Os irmãos tenham certeza de uma coisa: o Senhor está limpando a sua obra. Amém. O Senhor está limpando os nossos corações. Amém, Senhor. O Senhor está estruturando a nossa igreja para que nós tenhamos peso, para que nós tenhamos cuidado com as almas, e que a obra de Deus seja unida por uma unidade de espírito, não por uma presidência humana, não por uma direção do ancianato, de quem quer que seja, mas o governo que preside sobre nós é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor queria mostrar, queridos, que aquela separação que havia entre Deus e o homem, havia um intermediário, que era o sacerdócio, que era a religião, irmão. Então, de maneira que para pecados grandes, sacrificavam-se grandes animais, bois e ovelhas. Para pecados pequenos, pombinha, não era, irmão? Então, eles imaginavam que para grandes pecados, grande sacrifício. Mas o Senhor, em vez de sacrifício, prefere a obediência. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é do método melhor prevenir do que mediar. Se tiver obediência, não peca, não precisa fazer sacrifício. Obedece a Deus e tua vida vai bem na presença de Deus. Glória a Deus. E o Senhor foi e disse a eles: não precisa disso. Não precisa de nada disso. Você precisa se arrepender do seu mal. E outra, muitos usavam daquilo, irmão, como um pretexto para ganhar dinheiro. Esses animais precisariam ser vendidos. Então o seu pecado, no final das contas, era pago com dinheiro. E o Senhor resolveu isso bem rapidinho. Pagou o meu pecado e o teu pecado no madeiro da cruz do Calvário. E deu a todos nós entrada no reino do céu. Irmão, irmã, o diabo pode estar no teu encalço, mas hoje o Senhor vai arrancar esse espírito do teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. O Senhor faz todas as coisas, irmãos, com propósito. Faz a água para molhar, faz o fogo para queimar, não é, irmão? Faz os animais que comem só erva, animais que comem carne, e cada um tem sua função. Mas quando Deus manda,
Os elementos negam a sua essência, os animais negam a sua natureza. O fogo que foi para queimar não queimou Sadraque, Mesaque, Abednego. E quando a fumaça falou, vamos Senhor, o fogo não queimou, eu sou feita para defumar, vou defumar a roupa dele. Não, você também, não deixa nem cheiro de fumaça na roupa dele. O leão viu abrir a cova, e viu Daniel jogando lá e devem ter se alegrado. Vem comida aí, o anjo aparece e diz, não toca, porque esse é meu irmão da glória a Deus. O Senhor vai fazer coisa bonita aqui nesse lugar. O Senhor vai abrir as portas do céu para nós, e as portas do inferno não prevalecerão. Os que creem, irmãos, na palavra do Senhor, aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus faz todas as coisas de uma maneira certa. Permita a Deus hoje que essa palavra toque em alguns corações e que você aproveite essa oportunidade que Deus está dando através da vida dessa nossa irmã. Que você venha depressa obedecer ao Senhor. Você venha depressa crer na palavra de Deus. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Senhor, diz a todos nós essa noite. Espero que vocês creiam na palavra, irmão. O Senhor te diz: eu saio daqui agarrado no teu braço. Eu serei a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O relógio vai andar, a noite vai passar e o dia vai raiar. Você vai raiar amanhã, na segunda-feira. E o Senhor te diz: prepara bem, que eu vou encontrar contigo essa semana. Amém. Eu vou mandando um sinal na tua casa. Já mandei um telegrama aqui do céu. Já tem anjo destacado no endereço da tua casa. Se ele não der conta, eu mando Miguel descer na bota dele para ajudar. Glória ao Senhor. Glória. Glória ao nome do Senhor, irmão. Miguel é um arcanjo que é príncipe dos exércitos celestial. Abaixo de Deus é a maior presença do céu, irmão. Um arcanjo só. Que quando ele se move, a terra treme. Se vocês tremam, as asas dele vai cobrir Toledo essa noite. Eu abro um retorno nesse lugar. Vai haver movimento nesse lugar. Essa senhora vai conhecer que nessa salinha tem Deus. Esse sediador foi jogado fora. Receba agora a unção da palavra. Da glória a Deus, eu vou pegar o sede agora. Aleluia, Jesus. Pegue a unção da palavra e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Creia, irmão. Crê na palavra. Agarra a palavra. E crê nela. E crê nela. E deixa o diabo latir no inferno. Crê na palavra. E fala: Senhor, eu largo a tua palavra de jeito nenhum. Aleluia. Senhor, glória! Creio na tua palavra. Amém, Senhor. Eu creio que tu estás comigo. Aleluia! Eu Eu creio. fiz um batismo em Campo Grande uma vez. Aleluia! Aí veio um irmãozinho com síndrome de Down se batizar. Me preocupei. O Adriano, que é ancião, agora era diácono. Ele foi passando perto do tanque e falou: onde você vai? Eu vou me trocar. Mas trocar pra quê? Eu não trocar pra batizar. Ué. Ele falou: você entende o que está acontecendo? Ele falou: olha, entender eu não entendo não, mas a minha alma está pulando aqui dentro. Eu falei: vem depressa. Vocês creem em milagre? Creem, irmão? Tem um batismo que corre aí nos grupos da CCB dizendo ancião da CCB. Não é eu que eles estão achando que é ancião da CCB. Tem mais de 1 milhão de visualização. E uma menininha foi batizada, se batiza em Itapeva, na divisa de São Paulo com o Paraná. Vem vindo lá por Jaguariaíba, lá por Sem Jéssica. Aí uma menininha queria ser batizada. Eu estava para baixo assim, no rio, com o diácono, era um barranco alto, uma menina bonita, de uns 10 anos. Cabelo enorme, bem branquinha, com a maçãzinha do rosto vermelho. Ela falou: eu quero batizar, irmão. Eu falei: é, filha, que bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Que maravilha. Você já é selada com a promessa? Ela falou: não estou. Eu falei: ah, e a mamãe está aí? O papai está aí? E os músicos tocando, ela papiando comigo lá no tanque. Lá no rio. Tá? Veio a mãe dela, o pai dela, músico. Nossa Deus, irmã, minha irmã loira, paranaense.
Irmã, ela quer batizar, mas... irmão, ela falou para mim já. Mas ela tem 10 anos, vai ser nada com a promessa ainda. E se a gente esperar mais um pouquinho? Deixa eu passar uns dias. Ela é novinha, ixi, vai ver muita coisa bonita ainda. Ela falou, ô, meu irmão, glória a Deus, está tudo certo. Eu não podia gerar. E Deus me deu ela. E ela quer batizar, não tem problema, a alma dela fica na sua responsabilidade. Amém. Aí doeu, irmão. E eu ainda fui teimoso. Falei, tá bom, vamos esperar mais um bocadinho. Fica aqui pertinho do tio. Ela falou, tá bom. E ela olhando dentro do meu olho assim. Aí os meus tocaram aí no 4, 3, 3. Eu tô, irmão, no rio. Com esse calção de batismo aí que os irmãos vão usar. No meio dos meus 2 pés, a areia do fundo do rio começou a ferver assim. Ela mexia, sabe como a areia faz quando está nascendo água, na nascente? Ela começou a mexer. E fez o formato do rosto da menina certinho na areia do rio. Ele veio subindo e ficou na flor da água, assim, balançando assim, o rostinho dela. Eu olhava para ela e falei, irmão Camilo, você está vendo? Ele falou, é o rosto da menina. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, ô carnal, não atrapalha a minha obra, não. Glória a Deus. Eu olhei para ela e falei, vai, minha filha, vai trocar, em nome do Senhor Jesus. Ela deu um pulo, irmãos, as irmãs da pedrada não conseguiam pegar ela. Quando as irmãs chegaram no quartinho, ela já ia voltando com a roupa de batismo, cabia no irmão, cabia umas 8 dela dentro. Eu falei, umas 10 dobras na manga, eu falei, desce para a escadinha. Ela falou, não precisa nada, já deu um pulo, já caiu do meu lado lá no rio. O rio levava um pedação assim do cabelo dela na água, assim, coisa mais linda de ver. Eu falei, você está com medo? Ela falou, eu estou ansiosa, vai depressa, irmão. Glória a Deus. E as palavras do batismo, emergiu um risquinho de gente, emergia ela nas águas com todo carinho. Lá debaixo d'água ela abriu 2 olhos desse tamanho e olhou para mim, debaixo d'água. Quando ela subiu das águas, irmão, ela deu um pulo mais alto que eu, já subiu falando em língua. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Na bacia, irmão, no barranco de cima, tinha um homem cuidando de gado, ele viu tudo aquilo, um homem de chapéu de palha, tinha um corotinho de vinho, um cigarro de palha também, um facãozão do lado, enquanto os músicos tocavam, eu olhei pra cima e falei, ele olhou pra baixo e falou, acabou. Eu falei, tá bom? Ele falou, eu tô bom, senhor. Eu falei, eu tô bom também. Eu falei, aqui, você não batiza também? É bom mesmo. Tirou o chapéu, falei, vai trocar. Ele falou, não precisa nada. Escorregou no barranco, já caiu do meu lado, foi batizado, está dando glória a Deus até hoje. Irmão, recebe o dom de Deus aí na tua vida agora. Os que forem batizados, recebe cura, recebe agora coragem, recebe agora força. Onde você passar, o diabo vai cortar a volta da tua vida. Onde você abrir a tua boca, eu vou falar nela. O tempo da humilhação acabou. O tempo de ser chacota acabou. O tempo de ser, irmão, motivo de graça para alguém acabou. Agora eu vou tomar a tua vida, vou tomar a tua casa, vou tomar o teu ministério, vou tomar minha obra nesse lugar. Oh, Paraná! Oh, cidade de Toledo! Aqui também tem Deus! Aleluia, Jesus! Crê no Senhor, crê na palavra. Essa semana eu vou revirar a terra. Essa semana eu vou revirar a tua vida. Essa semana eu vou mexer na tua parentela. Você vai receber uma notícia boa atrás da outra. Eu estou amarrando tudo que é demônio na tua vida agora. Estou mandando a depressão embora agora. Estou mandando o espírito de morte embora agora. Aleluia, Jesus! Deve ter, irmão, uma meia dúzia de paranaense aqui para dar glória a Deus. Tem, irmão? Tem, irmão. Glória. Glória a Deus. Tem na sua boca aí. Tem glória a Deus para dar para Deus, irmão. Vocês são os paranaenses meio travados. Mentira do demônio. Nós estamos vendo a glória de Deus aqui no meio do povo de Deus. Lá em São Paulo não tem juízo não, irmão. Quando Deus pega, a vontade sai marchando dentro da congregação da família. Porque nós somos um povo liberto. Nós não vai para rede, não vai para balada, não fuma maconha, não bebe cachaça. A nossa festa é essa aqui. Pega, irmão. Pega agora a tua bênção. No nome de Jesus. Pega agora a glória de Deus na tua alma. Abre a tua boca. Dá glória a Deus. Eu vou cantar na tua alma. Eu vou soltar você para uma obra, irmão. Glória a Jesus! Crê na palavra, irmão. Crê na palavra, meu irmão. Crê na palavra. Esquece São Paulo. Esquece placa. Crê no Senhor Jesus. É o teu Deus que fala contigo. É aquele que conhece o mistério da tua
alma que fala contigo. E é Ele quem te diz essa noite: eu vou encher a tua alma de graça. Irmãos, em nome de Jesus, entra agora debaixo das asas dessa palavra. E se você puder, abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Eu vou enrolar a tua língua aqui essa noite. Eu vou dar um encontrão com você nessa noite. E vou mostrar para você que eu amo a tua alma. Glória a Deus. Que você é importante para mim. Glória a Jesus. Até para os irmãos que vai vir aqui em Sorocaba, quando tem gente na sexta-feira. Eu vinha vindo para Castelo Branco com o meu carro sozinho. O culto foi tão gostoso. Eu vi a palavra, dos músicos. Nós somos apaixonados por Jesus, né, irmão? A gente ama a obra de Deus. Eu confesso que estava correndo um pouco, estava uns 140 por hora. Eu queria vir embora logo. Eu vim embora. E aí, quando eu fui chegando perto de São Roque, um carro dando sinal, desesperadamente. Eu parei meu carro e falei, meu Deus, isso é um assalto. Está feito assim, do lado esquerdo, tinha um posto de gasolina grau. Meu Deus do céu, mas parei. O homem veio esbaforido do carro dele, bateu no meu vidro, abriu uma fresta e falou, abre. Ele falou, tá tudo bem, meu? O cara de bermuda. Eu falei, uai, tá tudo bem, porque... Ele falou, rapaz, 10 km seu carro tá pegando fogo na estrada aí, você não tá vendo, não? Não tem fogo nenhum aqui. Aí o Senhor falando comigo, sou eu, meu servo, vai em paz da tua casa. Eu tô aqui dando glória a Deus, irmão. Tem sinal na tua vida. Tem sinal na tua vida. De frente ao meu trabalho tem uma Sodimac lá na Alameda Araguaia, em Alphaville, em Barueri. Fui na Sodimac, falei pra moça, sentei na mesa, aí pedi pra ela café, por favor. Ela do lado de lá do balcão falou, tá bom. Ela veio com a bandejinha com 2 cafés. Ela pôs um pra mim, pôs outro na minha frente. Aí eu falei, mas por que 2? Ela falou, mano, pro senhor, seu amigo, onde ele tá? Ele tava aqui agora, ele foi ao banheiro? Eu fui falar, aí o Senhor falou comigo, meu anjo, eu falei, deixa o café dele aí, obrigado. Glória em nome do Senhor. Fui passar no pedágio da Castelo, saindo para São Paulo, a polícia rodoviária me parou. Parou naquela faixa zebrada, parei na faixa zebrada e falou, seu documento, o documento do carro. E por favor, o senhor e seu amigo saiam do carro. Eu saí do carro e ele falou, cadê seu amigo? Eu falei, não sei, só o senhor que viu ele, eu estou sozinho aqui. Aí ele olhou bem no meu olho assim, falou, é crente, né? Eu falei, pela misericórdia, ele falou, toma seu documento do carro, vai embora, vai. Eu estou aqui dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Tem crente aqui, irmão? Deve ter, tem, irmão? Em nome de Jesus, pega aqui nessa palavra agora. Eu vou arrancar tudo que não presta da tua vida. Esse batismo vai marcar a virada da história da obra de Deus aqui em Toledo. Vai marcar a virada de tudo aqui para vocês. O adversário achou que ia acabar com a minha obra. Ela está florida como nunca. E nós vamos para a nossa casa, glorificando a Deus. E a nossa semana vai ser doce. A nossa semana vai ser abençoada. Porque a promessa da palavra na nossa vida. Deus seja louvado.